Bom, 8h05, vamos começar então? Vamos Assim começar. a gente privilegia também quem já aderiu aqui com a gente. Lembrando que nós estamos fazendo uma live. Esse nosso webinário era para ser realizado com o link do YouTube, acabou tendo um problema lá no próprio YouTube, e a gente está realizando aqui pelo Facebook para não deixarmos esse compromisso de realizar esse webinário com vocês hoje, tá bom? Então, quem tiver conhecidos, amigos que tenham se inscrito lá conosco, manda o link e vamos começar junto essa discussão. É um prazer estar aqui com vocês, tá bom? Bom, gente, então, com grande alegria que a gente inicia essa proposta que nós temos aqui na Just, de compartilharmos conhecimento, compartilharmos com vocês, com todos aqueles que nos ouvem, com o mercado em geral, para que a gente possa, evidentemente, usar da informação e do conhecimento como uma forma de crescermos, como uma forma de melhorarmos cada vez mais as práticas, estimularmos boas práticas e, sobretudo, aprendermos. Nós acreditamos que quanto mais o conhecimento for disseminado, mais todos têm a ganhar. Inclusive nós, que estamos aqui hoje, como o Salgado falou, na nossa primeira experiência numa live, aprendendo com vocês aí, a poder passar esse conhecimento e aprendermos mais sobre o que o mercado tem a nos dizer e como nós podemos contribuir. Bom, para a gente poder dar o norte aqui da nossa conversa, nós vamos falar hoje aqui sobre a nossa proposta lá no webinário que foi comunicada, que é falarmos sobre promoções de uma forma geral. Uma promoção, ela tem diversos aspectos e nós convidamos aqui o Dr. Salgado para estar conosco, para que a gente possa discutir não só aspectos estruturais de uma promoção, aspectos do ponto de vista legais de uma promoção, mas também entender um pouco o que está acontecendo no mercado, como que as soluções tecnológicas vêm abarcar o que nós esperamos aqui de evolução, como que isso está funcionando lá para o consumidor, como as coisas podem ser cada vez mais aprimoradas. Bom, nós vamos discutir os principais desafios da promoção no mundo atual. Depois a gente vai avançar um pouco mais com relação ao que pode, o que não pode, entender um pouco como a legislação está funcionando atualmente, como nós podemos trabalhar de uma maneira em que isso possa ser facilmente aprovado. O Salgado vai nos dar algumas dicas, aonde tem aquela pegadinha que muitas vezes o processo não vai para frente, nós temos problemas e temos aí, às vezes, prazos que não são cumpridos para realizar nossas promoções. Vamos falar um pouquinho também sobre as tecnologias, sobre o comportamento do consumidor, e vamos falar também um pouquinho sobre uma lei que está esperando a gente lá em agosto de 2020, que é a Lei Geral de Proteção de Dados, que ainda é uma grande incógnita para o mercado, não do ponto de vista da questão da elaboração da lei, mas como é que a gente coloca ela no nosso dia a dia, como é que ela pode realmente ajudar ou atrapalhar isso. Bom, então, esperamos que vocês gostem, é um grande prazer estar aqui com vocês e nós vamos passar um tempo junto. Salgado, eu vou deixar a palavra inicial contigo para você se apresentar e o pessoal te conhecer um pouco melhor, depois eu me apresento aqui. Bom, eu sou Antônio Salgado, sócio, diretor e fundador da SPN Soluções Legais, que é uma empresa de consultoria especializada em legislação promocional e que está no mercado há 30 anos. Surgiu de uma inquietação minha, que tem formação de marketing. Vocês vão achar estranho, eu estou trabalhando com a parte jurídica, mas a minha formação é de marketing. Eu fui cliente em várias empresas grandes, multinacionais, fui agência durante um período, mas tenho um viés de origem, eu sou filho de advogado. Então, toda vez que eu me deparava com as promoções e com a legislação que envolvia a promoção, eu buscava não uma resposta pode, mas não deve, ou não pode fazer, mas eu buscava uma resposta que de uma pergunta que era muito simples, que eu acho que todo mundo faz, que é como eu consigo fazer dentro da lei aquilo que eu criei. E foi daí que surgiu a SPN e a gente vem trabalhando nisso já há bastante tempo, temos mais de 1.000 promoções autorizadas já em portfólio, e eu agradeço o convite do Conrado para estar aqui hoje dividindo com vocês um pouco do que eu aprendi ao longo dos 30 anos. Salgado, é um prazer ter você aqui conosco. Para quem não me conhece, eu sou Conrado, sou aqui da Just Trade Marketing. Nós estamos no mercado há aproximadamente 10 anos e trabalhando especificamente com
com trade marketing e muita promoção, avaliando sempre quais são os desafios, como nós podemos auxiliar os nossos clientes, e essa é uma iniciativa que a gente pretende perpetuar ela ao longo dos nossos anos, que é realmente trazendo informação de qualidade, compartilhando conhecimento com parceiros. Salgado é um grande parceiro aqui da Just, e é uma alegria ter você aqui conosco. Sou responsável pela área de planejamento aqui na Just, e a gente sempre busca exatamente entender quais são os viés que nós temos, aquilo que o Salgado colocou, como é que eu faço dentro da lei. Se vocês conhecerem um pouco mais da Just, vocês poderão observar que o pilar de ética, o pilar de compromisso e transparência em tudo aquilo que nós fazemos, faz com que a gente se aproxime de profissionais que tragam exatamente essa leitura do que é dentro da lei, do que é ético e como nós podemos levar isso para todos os nossos trabalhos, os nossos clientes. Salgado, vamos falar um pouquinho do mercado de promoção? Okay. Eu atualizei um pouquinho os nossos números aqui e a gente tem hoje 2.348 promoções autorizadas, que nós fizemos um levantamento no site do Sistema de Controle de Promoção Comercial. Isso, pasmem, nós estamos falando de 2.348 promoções autorizadas até o dia de hoje. Nós estamos hoje no dia 11 de junho. Esse aqui é um recorte do ano de 2019. Falando assim, parece que a gente não tem conhecimento, não consegue dimensionar o tamanho desse mercado, o tamanho das oportunidades, e a nossa discussão foi muito motivada em cima daquilo que nós queremos contribuir com a promoção, no momento em que a retomada da economia, a necessidade da gente colocar aí o dinheiro, os recursos, para que ele possa circular e, sobretudo, avançarmos com ofertas e promoções para o consumidor, para que ele possa ter cada vez mais acesso a promoções, a vantagens que possam estimular o seu consumo e a máquina começa a girar. Olha, só para complementando o seu dado, 2.348 promoções até agora, vamos considerar que o segundo semestre, historicamente, sempre tem um número maior de promoções que o primeiro semestre. Tá? O ano passado, o total de promoções autorizadas entre Caixa Econômica e Ministério da Fazenda, que agora a Caixa Econômica não está mais, está tudo no Ministério da Fazenda, mas juntando tudo, chegou muito próximo das 6.000 promoções autorizadas. E aí nós estamos falando exclusivamente de concursos, sorteios e vale-brindes. Que são as que são necessárias. Que são as que estão dentro da legislação. Imagina, então, a quantidade de promoções que a gente tem acontecendo ao longo do ano nesse país. E a gente queria começar falando exatamente disso. Promoção de vendas é algo importante, é algo que realmente movimenta. E nós, como o Salgado brincou aqui no começo, nós temos já os nossos cabelos brancos, então vamos voltar um pouquinho à essência, né? E um dos nossos papas, quando se fala em promoção de vendas, é o nosso de Simone, João de Simone, e ele definia lá atrás, quando nós falamos de promoção de vendas, como qualquer coisa que se possa fazer dentro de um engajamento, um impulsionamento, uma vantagem, um benefício que venha originar, favorecer qualquer coisa para originar venda. Então, quando a gente está olhando para a promoção de venda, ele vem complementar todos os esforços de comunicação, de marketing da empresa, mas, sobretudo, mexe alguma coisa que é sensível a todo mundo que está nos ouvindo, nossos clientes, indústrias, as próprias agências que trabalham com isso, o mercado em geral, que vamos fazer algo que realmente possa mexer no ponteiro de vendas, que possa estimular o consumo. Então, quando se fala de promoção de vendas, o nosso mindset tem que estar focado assim, o que eu vou levar para o consumidor que possa efetivamente dar um impulso e aumentar as suas vendas. Eu diria até o seguinte, que a diferença entre propaganda e promoção é bem fácil de se definir. A propaganda, ela gera um desejo. A promoção gera atitude. É aí que se obtém o resultado, é com atitude. Por isso que no momento em que a gente tem hoje a necessidade de alavancar os resultados, falar em promoção, e o nosso objetivo hoje aqui com vocês é, sobretudo, desmistificar um pouco a questão de que fazer promoção é difícil, fazer promoção é impossível para a minha marca. Será que nessas 2.348 promoções só figuram lá grandes indústrias? Será que essas promoções elas não são acessíveis
tudo que nós vamos falar aqui hoje, que ela possa mexer com o teu varejo, possa mexer com a tua indústria, seja ela de que segmento for, o que a gente pode trabalhar com a promoção de vendas para que ela possa alavancar o teu negócio? E aí também tem um grande mito, né? O que a promoção de vendas ajuda a resolver? Por que ela é importante? A promoção de vendas ajuda a resolver algumas coisas, ajuda a impulsionar alguns resultados, ajuda a aumentar a utilização de produtos por um consumidor, ajuda a fidelizar o consumidor, ajuda a gerar tráfego na loja quando você oferece um benefício, ajuda a revigorar as vendas. Muitas vezes você tem já um produto que já está estabelecido com vendas maduras e você traz uma ação promocional para que os consumidores possam olhar novamente e perceber o valor daquela marca. Ajuda a gente a neutralizar, muitas vezes, uma ação de propaganda, porque, indiscutivelmente, os investimentos, como o Salgado bem falou, da propaganda, eles acontecem num campo ainda do desejo. Sim. Mas se você tem uma promoção acontecendo no ponto de venda e aquele concorrente não está fazendo algo, o que acontece ali? O que a gente pode ter como resultado? Muitas vezes até uma troca de marca, uma troca de preferência em torno disso. Então, até mesmo quando você faz uma ação em que você junta a promoção junto com a propaganda, você está fortalecendo a própria propaganda, fazendo com que o cliente possa fazer isso. Muitas vezes, as promoções são realizadas ali, no ponto de venda, pelo varejista, para oferecer algum benefício, para poder aumentar o ticket médio, para poder aumentar a atratividade do seu varejo frente ao consumidor, mas vale a pena dizer que há muito tempo já tem sido uma iniciativa da indústria, tem sido uma iniciativa para que ela possa se diferenciar da concorrência e impulsionando as suas vendas. Mas tem uma coisa que é legal a gente dizer aqui. Eu falei de algumas coisas que a promoção de vendas ajuda a gente a resolver, mas tem coisas que ela não ajuda a resolver. A gente tem que estar muito ciente no momento em que você está elencando o teu planejamento de marketing, colocar uma ação promocional, o que você espera dela, o que você está mirando como resultado daquela ação para saber se ela vai resolver ou não. Por exemplo, se eu tenho uma distribuição ruim, a promoção de vendas vai resolver? Não tem como, né? Imagina, até você pode causar um problema, você causa uma oferta promocional e o consumidor não acha o produto lá depois. Às vezes você tem uma equipe de vendas que não está bem treinada, não consegue levar valor do seu produto, colocar para o varejista, não consegue transferir o valor que você lá atrás no marketing planejou, não tem como resolver isso. Às vezes você não consegue trabalhar também uma questão de uma aceitação de uma marca que está tendo uma rejeição, está tendo alguma coisa, a gente não consegue reverter com a promoção. De novo, a imagem da promoção, ela é decorrente daquela imagem que foi construída para a marca, para a indústria, e você precisa levar isso adiante. Então, às vezes, dá para a gente imaginar o seguinte, a promoção não vai fazer milagre, né, Salgado? Não podemos esperar. Não, citando o nosso Papa da promoção que você falou, João de Simone, ele, no livro dele, ele diz, um dos mandamentos da promoção é o seguinte, ela não deve ser usada quando uma outra ferramenta resolve melhor o seu problema. Então, não crie na promoção uma expectativa que vai além do que ela é capaz. Ela é capaz de fazer muita coisa. Tá? Tanto é assim que hoje o live marketing já representa mais de 50% de todas as verbas de comunicação no Brasil. É um mercado de 50 bilhões de reais. Ou seja, o mercado entendeu que fazer alguma coisa lá junto do consumidor, promover, é fundamental. Mas tem que ser feita dentro do planejamento e para solucionar o problema que ela pode solucionar. Agora, a empresa pega o produto, ela não faz pesquisa de mercado, não entende o seu público, não posiciona o produto com o preço certo, não faz um mix adequado para isso. E aí depois, não vai resolver. Imagina que a promoção vai resolver. Então, a nossa iniciativa aqui hoje é exatamente trabalharmos em tudo aquilo que a promoção pode ajudar a resolver, do que a promoção pode, e mais do que isso, fazer essa conexão. Bom, então vamos continuar falando um pouquinho, mas o que acontece na cabeça do consumidor quando ele passa diante de uma oferta promocional? O que a gente sente com isso? Não sei se está tendo aqui alguma
Alguma queda de conexão? Apareceu aqui que a conexão não está funcionando. Não... Caiu, né? Voltou? Voltou? Tá legal? Legal. Seguimos. Mas o que deve acontecer na cabeça do consumidor quando vê uma promoção? Por que ela funciona? Onde é que ela tem um impacto que é legal a gente comentar um pouquinho? Porque nós vamos passar por esses aspectos gerais, entendendo até qual a sua utilidade, como nós aplicamos ela, e depois a gente vai desconstruir um pouco quais são os obstáculos e o que você deve prestar atenção e que é fundamental para que você tenha uma campanha de sucesso. Bom, para ser bem rápido e bem direto ao ponto do que acontece com uma promoção, é legal a gente falar um pouquinho sobre o comportamento do consumidor diante de uma comunicação, de uma oferta, sobretudo de um impulso de compra. O primeiro deles é algo que é inerente ao ser humano. O ser humano tem prazer em comprar. Quando a gente faz um estímulo de compra, quando você faz esse estímulo de estimular o consumidor a comprar, e essa realização do ato de comprar dispara alguns neurotransmissores, sobretudo a dopamina, em que você tem aí um sentimento de prazer, de ter satisfeito a uma vontade que foi estimulada. E onde é que essa vontade ela começou? Como é que você estimulou essa vontade? Essa vontade é muito, muito fácil a gente entender isso, de que às vezes você tem inúmeros argumentos racionais para fazer uma compra, mas as compras não seguem aos argumentos racionais. Elas seguem sim aos nossos impulsos. E ela passa aqui por uma escada em que nós somos ativados no nosso cérebro reptiliano, passa pelo límbico e lá na frente o córtex vai avaliar a razão de fazer isso. Só que tem uma notícia para dar para vocês. Quando chega no córtex, a compra já foi feita. Você já sentiu vontade, você já sentiu desejo, você foi lá e realizou, e depois você volta para casa e fala assim, por que eu comprei mesmo isso? O que aconteceu que eu comprei esse produto? Então, esses estímulos, que são as imagens, os sons, os cheiros, muito trabalhado hoje em dia dentro os olfatos, dentro do ponto de venda, vão estimulando e vão fazendo isso para que a gente possa ser levado para poder realizar isso. E tem algo que é muito importante a gente perceber quando estamos planejando a nossa campanha de vendas, de novo, não adianta nós termos o prêmio que é o prêmio aspiracional, seja a casa, seja o carro, seja lá o que for, e a gente não conseguir trabalhar numa comunicação para que a gente possa disparar esses gatilhos mentais, que é exatamente trabalhar em cima daquilo que vai fazer o consumidor se movimentar, e quando isso acontecer, a gente já vai ter realizado a compra. Os gatilhos mentais, tão falados em atividades de marketing, tão estudados hoje em dia na disciplina de neuromarketing, eles agem lá nos primeiros instantes, eles agem em cima de necessidades básicas do ser humano, em cima da escassez, em cima de uma necessidade de status, em cima de uma necessidade de sobrevivência, onde ele vai trabalhando em cima disso. E com a promoção tem algo legal que a gente quer falar aqui. Quando a gente fala em promoção, a gente trabalha em cima de um gatilho de escassez. Por quê? Porque se criou uma oferta, um desejo que ele não é acessível a todos. Então você faz uma campanha, vende milhares de produtos e sorteia uma casa. Você vende milhares de produtos e sorteia 2 carros. O que está por trás disso? Está por trás disso um pensamento que nós entendemos do ser humano, que é: eu prefiro não perder do que ganhar. Então você prefere não perder R$100 ou ganhar R$100? Não perder. Então essa é a chance. Então assim, eu vou comprar porque vai que eu sou sorteado, né? Porque se eu não comprar, eu não vou ter a chance de ser sorteado. As pessoas costumam dar muito mais valor naquilo que elas correm o risco de ficar sem do que aquilo que elas têm. Então a promoção, ela vem agregar algo muito importante para o consumidor, que é: se você não realizar o ato da compra, você corre o risco de ficar sem isso. E a gente tem certeza que as promoções cumprem muito bem isso, porque elas criam exatamente essa necessidade da escassez, de você criar valor na tua oferta, fazendo com que ela possa ser desejada daquilo que o consumidor não quer perder. Ele não quer perder a férias dos sonhos, ele não quer perder o carro, não quer perder a casa, por isso ele vai comprar, ele vai responder aquilo que você planejou lá no início da tua campanha, que pode ser
um aumento de consumo de produtos, então eu quero que o meu consumidor que comprava 2 unidades de produto passe a comprar 4 e assim por diante. Mas exatamente em cima disso que a gente está falando, eu queria pedir para o Salgado contar um pouquinho para a gente do que a gente pode entender hoje dessas modalidades de promoção de venda. O que a gente está falando, Salgado? Concursos, sorteios? Dá uma pincelada para a gente aqui, para o pessoal. Olha, as modalidades de promoção são uma infinidade. Você pode fazer qualquer tipo de oferta que vá além do produto ou do serviço em si. Passa a ser uma promoção. Passa a ser uma promoção. Pode ser um desconto, pode ser uma bonificação, pode ser um gift, pode ser um concurso, pode ser um sorteio, pode ser um vale-brinde. Pode ser um pack que você tem alguma coisa. Pode ser um pack, ali. Exatamente. E aí, quando você tem algumas dessas mecânicas, ou alguma dessas formas de promover o produto, você acaba caindo numa legislação específica. Então, normalmente, quando a gente fala de promoção, de uma maneira geral, a gente acaba falando quase que exclusivamente de 3 modalidades: concurso, sorteio e vale-brinde, que são mecânicas que você fala aí do gatilho da escassez, que são aquelas mecânicas em que a gente pede para o consumidor fazer alguma coisa, compra o meu produto, usa o meu serviço, faça algo, e pode ser que você ganhe, pode ser que não. Quando você entra nessa situação da incerteza da premiação, aí existe toda uma legislação por trás que diz o seguinte: olha, peraí, antes de você fazer, venha pedir uma autorização primeiro. Me conta o que você vai fazer, explica. Até para proteger o próprio consumidor de qualquer iniciativa que não seja adequada. Exatamente. Né? E aí você tem restrições, você tem uma limitação de valor de prêmio, que depende do tamanho da capacidade financeira da empresa. Você tem que se comprometer a adquirir esses prêmios antes do sorteio para que, caso venha a acontecer algum problema, a empresa ir à falência, o prêmio está garantido. Então, tem todo um escopo por trás. O mais importante, eu acho, para a gente lidar com isso, não é exatamente a questão da lei em si, que é muito difícil. Hoje no Brasil, só para você ter uma ideia, a gente tem uma média nos últimos 40 anos de 4,5 novos dispositivos legais por dia. Nossa! Só na esfera federal. Então, você falar de lei no Brasil é uma coisa muito complicada, mas para promoção, a gente tem umas coisas básicas que são: primeiro, toda promoção ela deve ser honesta. Sim. Evidentemente honesta. Ou seja, não basta que ela seja honesta, ela tem que parecer honesta para o consumidor. E segundo, essa promoção ela tem que estar de acordo com a imagem da marca que eu quero transmitir. Te garanto que se a gente seguir esses dois pilares, a gente resolve 80% dos nossos problemas legais de promoção. Porque a maioria deles hoje está no afã de atrair o consumidor, e a gente prometeu uma coisa muito bacana e depois querer botar um asterisco para dizer: olha, peraí, não é bem assim, sabe? Tem algum detalhe e tal. Que ficou faltando, que exatamente. Não foi. Então, a gente cria uma expectativa muito grande. O próprio Código de Defesa do Consumidor, ele diz assim muito claramente: toda oferta tem que ter 3 componentes. Tem que ser clara, precisa e ostensiva. A gente, na hora que comunica, a gente comunica de maneira clara, de maneira razoavelmente precisa, mas o ostensivo nem sempre é o verdadeiro. É o verdadeiro, exatamente. Concorra a R$100 mil, mas você só vai ganhar 67 porque tem desconto de imposto. De renda. Então, é aí que a gente tem que tomar muito cuidado, principalmente nessas 3 modalidades: sorteio, concurso e vale-brinde, que são regulamentadas por lei. E eu quero pegar já o gancho aqui, Salgado, que nós vamos falar daqui para frente. Nós temos um desafio hoje, que é também lidar com todas essas questões da legislação, que me corrija, de quando que elas são, a última portaria? A última portaria é de 2018. Mas a anterior é de 70, né? A lei que regulamenta isso, que está em vigor ainda, é de 1971. 1971. Então, como é que a gente pode hoje entender e lidarmos com essa lei, que hoje ainda rege todo o mercado, quando nós falamos de um mercado digital? Quando nós falamos dos desafios de lidar com o consumidor conectado, e eu acho que esse também é um grande propósito que a gente tem aqui hoje, que é tentar colocarmos este mundo digital
colocarmos esses desafios para que a gente possa entender como que a luz, tanto da legislação, quanto do marketing, quanto daquilo que a gente pode aproveitar o cliente melhor, para fazer com que as nossas promoções sejam promoções de sucesso, estejam totalmente antenadas a tudo isso, né? Então eu vou daqui a pouco te provocar com algumas coisas que eu tenho certeza que o pessoal aí que faz promoções, e principalmente olhando para o mundo digital, tem essas dúvidas. Mas vamos falar um pouquinho sobre uma boa promoção. Eu elenquei aqui alguns temas que eu considero que sejam importantes a gente sempre pensar quando se fala em uma promoção de sucesso. O primeiro deles, você já falou bem, a parte da comunicação. Né? A parte da comunicação tem algo que às vezes a gente entende que quando se tem uma iniciativa de promoção, às vezes as pessoas se esquecem de uma coisa, que é comunicar que a promoção existe. Sim. Né? Então, aí tem um investimento, se faz um investimento muito grande na parte de autorização, nos prêmios, né? Você coloca lá prêmios atrativos, e aí, de repente, lá no planejamento de marketing, mas quando é que você vai divulgar essa promoção? Só no ponto de venda. Vou fazer lá um material para fazer isso. Gente, é muito importante a gente utilizar um dos mandamentos que a gente usa em comunicação, que é toda obra tem o tamanho da placa que você coloca na frente dela. Se você está investindo dinheiro, levando um benefício para o consumidor, contem esse benefício. E aí vem hoje, de novo, algo que a gente quer corroborar com vocês aqui, que está muito mais fácil contar de uma promoção, está muito mais acessível você investir na comunicação de uma promoção, usando isso que nós estamos fazendo agora, que é as redes sociais, que é o investimento em digital, que é você conseguir levar a sua oferta promocional para você identificar quem é o teu público que você quer atingir de maneira muito mais precisa e muito mais acessível do que há tempo atrás. Então, a comunicação é fundamental. Quando você estiver planejando a sua campanha, não deixa de lembrar que em algum momento você precisa fazer com que ela seja conhecida, reconhecida e desejada pelo teu público, né? E você fala do ponto de venda. O ponto de venda sempre foi muito importante para a promoção. Mas se você pegar hoje as grandes redes, por exemplo, tem enormes restrições ao material de ponto de venda. Sim, você tem dificuldades de fazer uma comunicação. Se você deixar a comunicação só para o ponto de venda, na verdade, o que você vai ter de comunicação no ponto de venda é isso aqui. Exato. A pessoa vai entrar no supermercado com isso aqui, vai entrar no mercado com isso, e aqui vai estar o PDV dela, a comunicação de ela vai fazer comparações, ela vai entender se tem ofertas melhores. Porque o ponto de venda muitas vezes não vai te deixar colocar um cartaz, uma faixa de gôndola, alguma coisa com toda a comunicação que você precisa. Então, acho que a primeira coisa que a gente tem que dizer um pouquinho desses pontos de uma promoção de sucesso é: invistam em comunicação, invistam no digital, invistam nesse poder que nós temos de levar a comunicação a níveis nunca antes imaginados, inclusive por uma coisa muito importante, que é a recomendação de um consumidor para outro, para que ele possa participar de uma promoção. E aí tem um outro problema, que não vamos dizer um problema, mas uma responsabilidade, que é: faça direito, faça à luz da legislação, não coloque pegadinhas para o consumidor, porque um consumidor que possa disseminar isso numa rede social, ele contamina muitos. Então, as redes sociais, o investimento em digital, falando de promoção especificamente, elas têm um poder de ampliar muito o nosso alcance, mas também tem um poder muito grande de disseminar uma imagem que muitas vezes pode respingar. Salgado, falando um pouquinho de auditoria, o que a gente pode esperar, o que é importante com a auditoria? Olha, o importante da auditoria é que ela garanta que aquilo que você prometeu na promoção efetivamente esteja sendo cumprido. Tá? Então, quando você faz uma auditoria, por exemplo, você pega uma promoção e diz: a pessoa precisa comprar 2 produtos, acessar o site, preencher os seus dados pessoais, comprovar a compra, etc. O que a auditoria vai fazer? A auditoria primeiro vai ver se a pessoa preencheu os dados de fato. Sim. Segundo, vai ver se aquela compra é uma compra verdadeira. Terceiro, vai ver se cumpriu alguma outra característica específica que você estabeleceu na promoção, alguma necessidade, precisa mandar uma frase, precisa compartilhar aquilo com mais alguém e tal. Cumpridas as regras, o auditor vai chegar e vai dizer: esta pessoa está qualificada
para participar ou qualificada para receber o prêmio. A gente já ouviu às vezes no mercado de que a auditoria ela é algo complementar, mas quando a gente está preocupado com a imagem da empresa, com essa disseminação no mundo digital, em que você, mais do que ser, você precisa comprovar que é, você precisa parecer ser, você precisa estar alinhado com isso. Quando você busca uma auditoria séria, isso você vai criando muito mais valor à tua oferta. Sim, eu concordo contigo, mas eu acho o seguinte, às vezes na cabeça do consumidor passam coisas assim muito radicais. Então você fala da auditoria, por exemplo. Eu já ouvi, até numa palestra na USP, alunos de comunicação, um aluno levantou e falou, esse negócio de auditoria aí não funciona muito. Se a empresa for honesta e tiver uma imagem honesta, não precisa da auditoria. Agora, se a empresa tiver uma imagem de desonesta, o auditor foi comprado. Quer dizer, então qual é a... Então, cuidado, uma auditoria é boa, é importante, sim, o nome da auditoria, sim, mas não basta você contratar a auditoria da esquina, porque aí ela não vai te emprestar nenhum nome nem nada. Então, a imagem da empresa é mais importante. Então, quando você fala aqui, por exemplo, quais os principais pontos de sucesso de uma promoção, eu te diria que, já de cara, o primeiro deles é o seguinte, a promoção precisa ser simples. Clara, objetiva. Clara e objetivo. Esse é um ponto que legal que o Salgado está falando, que assim, vamos fugir das pegadinhas para o consumidor, aquelas letras miúdas que você coloca e muitas vezes gera dúvidas e gera essa questão de, será que eu estou sendo enganado? Será que é isso mesmo que eu estou comprando? Então esse é um ponto fundamental. Salgado, nos teus 30 anos de mercado aí com a SPN, suporte jurídico, dá para abrir mão? Não. Em hipótese alguma. Até porque, como eu falei, as leis no Brasil mudam muito. A nossa lei de 1971, ela é a mesma até hoje, mas a interpretação dada a ela mudou várias vezes. Agora mesmo, a gente acabou de ter um novo entendimento do órgão autorizador da SECAP, por exemplo, que até 15 dias atrás obrigava a gente a pedir autorização para promoções que as montadoras de automóveis faziam para as suas concessionárias, para campanhas internas de incentivo. Então, a montadora faz uma campanha para premiar o vendedor da concessionária dela. Como o vendedor não tinha vínculo empregatício direto com a montadora, o Ministério da Fazenda entendia que era uma promoção externa que precisava de autorização. Há 15 dias atrás, eles mudaram o entendimento, disseram, não, mas afinal de contas o vendedor está com o nome, a marca do produto aqui, ele é exclusivo daquela marca, a concessionária é daquela marca, então é tudo uma cadeia só, não precisa mais autorização. Você fala, peraí, onde é que está escrito isso? Não, não está. É uma interpretação. É uma interpretação dada neste momento. Então, se você não tem o suporte jurídico, uma dessas você pode estar fazendo uma promoção que precisa de autorização sem tê-la, ou você pode estar gastando tempo e dinheiro para tentar obter uma promoção para chegar lá na frente e o governo te responder, não, isso aí não precisa. Não era necessário fazer E aí você já perdeu tempo, já foi atrás de documentos, já montou, já mexeu na sua estratégia. Então, o suporte jurídico é fundamental. Vamos desmistificar uma coisa aqui? Vamos desmistificar uma coisa? Sim. É demorado fazer uma autorização? Não. É difícil? Não. Hoje, uma autorização dessa sai em uma semana. Olha, como mudou, porque muitas vezes a gente chegava dentro de um calendário de planejamento promocional e falava, puxa, não dá mais tempo. Não dá mais tempo. Então, para que a gente possa cumprir isso, a gente precisa ter, evidentemente, que a empresa possa cumprir todos os requisitos legais, sim, com a sua documentação, e contar com o suporte. E o Salgado falou algo muito importante que a gente vivencia na prática. O suporte jurídico, ele não é no início da campanha, mas ele é durante toda a campanha. E aí vem também uma outra dica para a gente poder estar muito atento quando pensarmos nas nossas promoções. A promoção, ela não termina no dia que você entrega o sorteio, você tem depois prestações de contas, e durante a própria campanha, existem fatos em que um suporte jurídico é fundamental para que a gente possa avançar com isso. Mas eu quero trazer um outro ponto que talvez seja um ponto que hoje seja um grande gargalo do mercado, e a gente entende que cada vez mais nós precisamos aproximar uma necessidade
da ferramenta promocional, aliado a uma adequação da legislação, como o Salgado bem falou, que é a questão da tecnologia. Não se pode hoje imaginar uma promoção em que você não tenha respaldo tecnológico que possa cumprir principalmente a acessibilidade e possa cumprir algo que é fundamental, como o Salgado já colocou, que a gente possa levar uma promoção simples, uma promoção que possa ser direta, uma promoção que possa ter ali para o nosso consumidor poucos passos, facilitar aquilo. Ou seja, facilmente compreendida. Facilmente. E a tecnologia está aí para nos ajudar. E olha, tem até uma pergunta sobre isso. Agora, legal, chegou aí. A gente falou das 6.000 promoções autorizadas em 2018. Tem uma pergunta aqui do Renato, que é o seguinte, 6.000 promoções autorizadas só de hot site? Não. Mas a grande maioria tem hot site. Tem hot site. A grande maioria tem. E aí, quando a gente está falando de hot site, basta a gente acessar aqui uns dados. Tem um dado recente de uma pesquisa do IBGE, que alguns anos atrás, quando a gente planejava uma campanha e se falava assim, puxa, não dá mais para você fazer. O Salgado depois conta para a gente um caso aqui de uma campanha famosa que ele teve a oportunidade de fazer na sua carreira, que é a campanha com cupons, com envio de cartas, sorteios e assim por diante. Embalagem dentro das cartas. Mas quando você fazia uma campanha algum tempo atrás, existia do outro lado da mesa do cliente uma preocupação do tipo, será que eles vão acessar? Será que o meu público está preparado para acessar um hot site, para poder cadastrar o seu cupom? Hoje em dia, quando a gente olha os números de acesso à internet que cada ano cresce no Brasil, em todas as classes, não dá para a gente mais ter dúvidas de que isso é algo fundamental. Nós estamos falando hoje de 126 milhões de brasileiros que estão conectados à internet. E não tenho dúvidas de que esse acesso hoje acontece na palma da mão do consumidor. O acesso à internet mobile, a conexão que você possa ter no teu celular, ela é muito difundida. Então, quando ele coloca para a gente o hot site, a gente está dizendo, sim, existem hot sites para a maioria delas. É difícil você ver hoje em dia uma campanha com sorteio de cupom, com urna. Ainda existe, né? Sim, ainda existe. Por exemplo, o Shopping Center faz muita campanha com urna, porque o evento de sorteio passa a ser um evento importante. Mas mesmo assim tem hot site. Você... Onde você consulta o regulamento, onde você cadastra as suas notas fiscais, tá? E aí, corroborando isso que você está falando, tem aqui um estudo da PwC de 2018 que diz que o digital no Brasil recebeu de investimentos 16 bilhões de reais. O digital? O digital. E olha só, aquele dado que eu falei dos nossos consumidores conectados, sabe qual classe, qual faixa etária que mais cresce o acesso à internet para o celular? Os idosos. Sim. Então, a gente está falando aqui que nos últimos 2 anos, segundo dados do IBGE, o crescimento de acesso à internet no celular por idosos chega em torno de números de 25% ao ano de crescimento. Então, vamos desmistificar um pouco de que a tecnologia é um entrave para a minha promoção. Pelo contrário, eu acho que o nosso trabalho ele tem que ser para simplificarmos a tecnologia, ou seja, com 1, 2 cliques, o nosso consumidor possa estar preparado para poder participar da promoção e ter uma experiência fácil, uma experiência direta, principalmente no mobile. Então, tecnologia, quando você estiver hoje planejando uma campanha, não abra mão da tecnologia, porque quanto mais você tiver a tecnologia com passos rápidos, fáceis, de repente uma foto de um cupom, de repente uma mensagem que possa ser enviada em uma campanha que você usa o próprio WhatsApp para fazer isso. A gente vai discutir daqui um pouquinho ganhos e perdas quando você escolhe essa ou aquela modalidade, mas você está facilitando a vida do consumidor. Então, não só no planejamento da campanha, como em tudo isso, a gente tem aí um desafio de facilitar a vida do consumidor. Salgado, eu quero tocar num ponto aqui que é interessante a gente também falar um pouquinho. Eu sei que dessa portaria recente causou muitas dúvidas no mercado. A famosa dúvida, o compre e ganhe, pode ou não pode? O que a gente tem que fazer para o compre e ganhe? Isso também é um fenômeno brasileiro. Na verdade, isso não é uma lei, não é um decreto, não é uma portaria, é uma nota informativa.
que significa nota informativa? É, de novo, um entendimento do órgão autorizador. Então, o nosso órgão regulador das promoções entende que, na hora que você faz uma promessa de compre e ganhe, se você estabelecer qualquer limite, por exemplo, compre e ganhe até o limite de 5.000 unidades, na verdade, nem todo mundo vai ganhar. Sim, sim. Alguém vai ficar sem. Portanto, isso é assemelhado a concurso, porque só os primeiros ganham, você precisa ter autorização. Okay. Então, você pode fazer o compra e ganhe? Sim. Mas se tiver limitação de estoque, você vai ter que pedir autorização. Tá. Você pode fazer sem limitação de estoque. O que eu acho. Mas aí você tem que estar preparado a atender a demanda, né? Sim, mas eu acho que é uma coisa, vamos combinar, que é inviável, porque como é que eu vou garantir que todos vão receber? Só tem uma maneira, eu vou ter que ter um estoque maior do que a minha necessidade. Sim. Vou gastar mais. Você dimensiona e depois você não... E o que eu faço com o resto? Exato, o que você vai fazer com o que sobrou? Então, é complicado. Eu entendo que 95% das operações compra e ganha a partir de agora vão ser autorizadas. Agora, isso por conta de uma nota informativa. Então, o que está acontecendo hoje? A Associação dos Shopping Centers, a Ampro, a própria ABA e outras organizações já estão contestando isso. Sim. Algumas até na esfera judicial. Então, vamos ver como é que fica. O que vai acontecer, né? O que vai acontecer? É possível que essa nota informativa caia mais adiante. Uma coisa que tem lá na nota informativa também, por exemplo, ela diz o seguinte, ela entende que as operações self-liquidated também precisam de autorização porque exigem o pagamento. Só que a lei de promoções, ela diz que precisa de autorização a distribuição gratuita de prêmios quando realizada por meio de concurso, sorteio ou vale-brinde. O que é o self-liquidated? Não é nenhuma dessas. Então, como é que você enquadra lá na legislação? Exatamente. E tá te utilizando muito, e eu acho até que, de repente, é um entendimento, porque cresceu muito, e isso é uma coisa que nós estamos trazendo muito de um comportamento americano, que é hoje que você bate em todos os lugares, você tem a famosa mecânica do cashback. Isso. Mas aí é um outro enquadramento. Porque aí a gente consegue enquadrar isso, e é a verdade, como sendo uma oferta de desconto. Ok. Tanto é que esses cashbacks, todos eles têm uma condição comum, que é a seguinte, eu posso comprar aquele produto sem desconto, mesmo se eu não comprar nada na loja. Sim. Não teria necessidade disso. Aquele disso. meu conjunto de copos, de panela, de facas, o que quer que seja, custa R$150. Só que se eu realizar compras de R$100, eu posso comprar por 20. Eu tenho 80% ou 90% de Entretanto, está garantido ao consumidor escolher essa compra. Exatamente. Mas ele escolhe. Se ele quiser o desconto, ele realiza uma compra de R$100, vai lá e compra. Se ele não quiser o desconto, ele simplesmente vai lá e adquire o produto. Pelo preço comunicado dele. Então, não é uma distribuição de prêmio, é uma oferta de desconto. Aí eu não preciso da autorização. Isso é também muito importante, porque está se disseminando muito essa prática. E como é que ficaram os concursos culturais, Salgado? Morreram, esquece. Ninguém mais faz? Não. A legislação caracterizou aí o concurso cultural do jeito que ele era efetivamente no passado, tá? E a gente desvirtuou ao longo do tempo. Na verdade, o concurso ele tem que ser exclusivamente cultural, artístico, desportivo ou recreativo. Senão, ele é um concurso comercial que precisa de autorização. E vira uma promoção comercial. Por que a gente usou muito concurso cultural? Porque, na época, o órgão autorizador levava 60 dias para autorizar uma promoção. E você? Não autorizava a maioria das mecânicas. E meu pai sempre dizia que o corcunda aprende como se deita. Nós, de marketing, aprendemos a nos virar. Eu não consigo um caminho, eu vou por outro. Que caminho que eu tenho? Tem um dispositivo na lei que diz que se o concurso for cultural, eu não preciso de autorização. E aí começaram a acontecer os abusos. Deveria ser algo que você realmente promoveria essa questão. O concurso cultural... marca com menor peso na comunicação. Sim, o concurso cultural. Um exemplo que eu uso bastante disso, que é bem característico do que quer dizer a lei, é aquele concurso do Talentos da Maturidade do Banco Santander. É um concurso que, se você tirar o Banco Santander e puser a Volkswagen, qualquer outra empresa, ele continua valendo. Porque ele cumpre aquilo que foi idealizado. Ele é um idealizado. concurso de caráter artístico,
cultural. Exatamente, Pronto, ele está patrocinado por alguém, ok, ele pode até ter o benefício da Lei Rouanet. Por que não? Mas aí eu faço a comunicação e ainda tem incentivo fiscal. Mas é outra característica. Para nós, em promoção, o concurso cultural morreu. Ele não existe mais. Não tem mais essa necessidade, não. Né? E tem uma coisa que a gente tem estudado, e isso tem a ver um pouco com a tecnologia e com o comportamento do consumidor. Recentemente saiu a Euromonitor, a Top 10 Global Trends de Consumer, né? Sim. E uma delas é uma tendência do imediatismo. Ou seja, tem uma tendência lá que ele chama One Click Now. Sim. O consumidor quer isso agora, porque não tem tempo, porque a vida pessoal dele limita isso. Então, os nossos desafios tecnológicos, os nossos desafios de promoção, é atendermos esse anseio. Por isso, uma pergunta que é fundamental é: o que pode e não se pode fazer na distribuição de prêmios instantâneos? Então, se for exclusivamente premiação instantânea, você tem alguns limites. Então, o primeiro deles é: você não pode prometer prêmios de valor individual superior a R$500. Ok. Tá? O segundo deles, você precisa da autorização. Em contrapartida, você tem algumas vantagens. A primeira delas é uma distribuição de prêmio, por exemplo, que não paga imposto. Uhum. Eu não tenho 20%. O recolhimento de 20%. O 20% da tributação que eu tenho no sorteio e no concurso, eu não tenho no Vale Brinde. Uhum. Essa é uma vantagem. Mas eu posso sortear uma casa instantaneamente? Não. Posso dar um carro? Na autorização via SECAP, não. Aí eu vou ter que partir por um outro caminho de autorização, que o Brasil, né, a gente aprende como se vira. A gente tem um mecanismo aí, que é o do título de capitalização, tá bom, que é um produto do mercado financeiro, que não tem essa restrição. Então, eu posso dar uma casa no prêmio instantâneo? Sim, desde que essa promoção esteja lastreada em títulos de capitalização. Uhum. Aí eu vou ter que escolher uma empresa de capitalização, vou ter que comprar uma série fechada de título, que é equivalente a eu entrar numa casa lotérica e comprar uma série inteira da Loteria Federal. Sim. Eu vou ficar com todos os números, lá dentro tem todos os prêmios. E eu vou distribuir aqueles números para os meus consumidores, quem for sorteado recebe o prêmio. Legal entender isso de uma maneira didática que o Salgado está colocando, porque quando você está fazendo o planejamento da tua campanha, e a gente nem precisa entrar nesse detalhamento aqui, mas dá para fazer uma campanha, por exemplo, em que você tem um sorteio numa etapa final, e você tem distribuições de prêmios instantâneos, respeitando a distribuição dentro de um assemelhado a Vale Brinde, em que você tem, evidentemente, como o Salgado colocou, o limite de R$500, mas o que é importante você colocar nisso é você atender a uma tendência do consumidor, que é esse imediatismo. Eu não quero esperar, eu quero ter algum benefício, eu quero ter algo que possa realmente responder ao meu anseio imediato, né? Então, muitas vezes, existem mecânicas que se podem fazer, tipo, um compre e ganhe e concorra, né? Você dá alguma coisa ali, e aquilo que o Salgado falou anteriormente do compre e ganhe, você precisa atender a totalidade dos consumidores que desejarem aquilo, e você depois sorteia alguma coisa, um prêmio aspiracional. O prêmio aspiracional é importante, até pela própria natureza do brasileiro. Não fosse isso, a gente não apostaria na Telecena, na Mega Sena, na Loto Fácil, etc. Mas o prêmio instantâneo está se tornando cada vez mais importante e mais usado, porque é aquilo que você falou logo no começo, quer dizer, a chance que eu tenho lá na frente, eu prefiro aquilo, eu prefiro os R$100 agora. Não, eu quero os R$100 agora. Eu quero meu brinde agora, eu quero meu prêmio agora. Se eu tiver milhares de oportunidades de ganhar R$100, eu vou participar e vou até ficar feliz de ter um sorteio no final. Se eu tiver só o sorteio no final, eu sou capaz de achar que eu não vou ganhar. Então, por que não aproveitar agora? Por que não aproveitar, exatamente. Salgado, vamos colocar um pouquinho mais de pitada digital nesse negócio, que a gente muitas vezes tem visto aí uma prática, e eu entendo que, além da questão da regulamentação da própria legislação brasileira, também existe um entendimento das próprias redes sociais, falando aí das grandes redes mundiais. Mas a pergunta é clara: promoção em rede social, Facebook, Instagram, pode fazer? Eu pensei em algumas coisas que a gente, interpretando do lado de cá, você vai ajudar a gente a responder, mas algumas coisas são importantes que, assim, não importa onde ela é,
Mas se ela é uma promoção, sim, então o que a gente está mudando, e muitas vezes as pessoas acabam colocando a rede social como um universo paralelo, um universo intocável que não está sujeito à legislação. Então a primeira coisa que me vem à cabeça é, bom, posso fazer no Facebook e Instagram? Bom, se é uma promoção, eu tenho que tomar cuidado para enquadrar. Concurso cultural, a gente falou agora há pouco da questão do concurso cultural dentro de uma prática do nosso mercado para você buscar autorização e estar extremamente alinhado com a lei, não se usa mais. Mas quantas concurso cultural você não vê nas redes sociais? E é um ponto que é muito importante, que vale a pena a gente falar para vocês que estão nos ouvindo, tenham mais cuidado ainda para fazer as promoções nas redes sociais. Aquilo que nós falamos lá no começo qualquer desvio, qualquer prática que você faça que não esteja enquadrada dentro disso tudo, você tem ali um ambiente para proliferar ainda mais essa imagem da marca, né? Então, promoção no Instagram, no Facebook, que cuidados e como a gente deve fazer? Então, primeira coisa, é o que você falou, o fato da promoção ela ser startada pelo Facebook, Instagram ou qualquer rede social, não altera o enquadramento jurídico dela. Ela vai ter que cumprir as leis da mesma forma que a da cartinha. Então, bate pronto, podemos falar assim, precisa de autorização. Se for uma campanha que seja de sorteio, concurso, vale bem que precisa de autorização, vai precisar de autorização na rede social ou não. Se ela não precisar de autorização, não precisa nem de uma nem de outra. No entanto, nas redes sociais tem que tomar cuidado com outras coisas. Por exemplo, com os próprios policies das redes. Das redes. Facebook que tem ficado mais rígidos agora, né? Sim, Facebook é por exemplo, que não permite que você use as funcionalidades do Facebook como forma de participação. Então, o curtir do Facebook não serve como parâmetro de participação. Ele não aceita. Pegar um prêmio. Ele pode não colocar a sua promoção no ar ou pode derrubar a sua promoção se ela já estiver no ar. Tá? Então, você vai ter que ter mecanismos alternativos. Você começa a promoção no Facebook, você se relaciona com o consumidor no Facebook, e na hora que ele fala, eu quero participar, ele é jogado para uma aba específica, fora das funcionalidades do Facebook, que você vai trabalhar. Devidamente autorizadas, devidamente... Exatamente. Então, de novo, você vai usar a rede social para potencializar a tua campanha, onde você tem inúmeros recursos para identificar com quem você quer falar, que mensagem você quer transmitir, mas você não vai utilizar dos mecanismos para fazer nenhum tipo de sorteio, identificação de participação. Sorteio. Normalmente, as redes sociais servem para duas coisas fundamentais. A primeira delas é para você comunicar a promoção e atrair as pessoas. E a segunda delas é para você facilitar a inscrição, porque você quer se inscrever pelo site, você bota nome, CPF, endereço, telefone e tal. Ou você quer se inscrever pelo Facebook, você clica ali, bota a tua senha do Facebook, captura os dados e eu, consumidor, já estou inscrito, não preciso fazer mais nada. Então serve para comunicar e para facilitar a participação. A gente viu surgir recentemente esses mega influenciadores digitais, né? E nós, aqui do lado do planejamento, do lado do marketing mesmo, vimos verbas astronômicas em que foram drenadas para esses grandes influenciadores, que nada mais são do que pessoas públicas, né, ou que se tornaram notáveis aí nos seus nichos, com um grande número de seguidores, e grandes verbas foram colocadas lá usando esse influenciador para poder falar de uma marca, falar de um produto e assim por diante. A pergunta é que foi muito utilizado, e a gente tem visto primeiramente agora um movimento que é não se dar mais tanto peso a um mega influenciador, e tem tido um movimento dentro do planejamento digital que é procurar um pouco mais os micro-influenciadores, ou seja, se utilizar de algo que é muito importante, que é uma palavra chamada autoridade dentro daquele universo que ele faz. Mas, trazendo um pouco para o nosso universo, um influenciador que tenha lá os seus seguidores, que tenha lá o número de participantes que ele possa, talvez, trazer aí um sorteio, alguma coisa. Nós vimos muitas promoções acontecendo sem autorização e sem isso. Quais são os riscos, Salgado? Então, os riscos são os riscos de você fazer uma promoção que precisa de autorização sem autorização. Então, o que acontece? Primeiro, vamos combinar o seguinte, dos nossos cabelos brancos aqui. Esses influenciadores, na verdade,
eles nada mais são do que o que a gente chamava na década de 70, 80 de testemunhais. Sim, sim. São pessoas públicas que, como você falou, emprestam a sua imagem, a sua rede de relacionamento. E que entraram nesse mercado de uma maneira diferente. Eles entraram como realmente influenciadores no começo. Eram pessoas que não tinham nada, não recebiam nada e tal, elas simplesmente davam as suas opiniões e as pessoas começaram a seguir dizendo, poxa, esse cara tem boas opiniões, essa pessoa fala bem e tal, ó. A partir do momento que elas tem credibilidade exatamente. Falando, né? A partir do momento que elas começaram a ser patrocinadas, que esses influenciadores começaram a ser patrocinados, opa, o negócio virou comercial de verdade. Ele fala de qualquer coisa? Então, o comercial de verdade tem que seguir as leis do comércio, tem que seguir as leis de propaganda, tem que seguir uma série de coisas. E aí nós estamos falando de uma cadeia que pode ser autuada aí, influenciador, a marca que está, de certa forma, patrocinando isso. Sem dúvida, porque você vai, na hora que você vai multar alguém, ou você vai punir por algum erro, a primeira coisa que você vê é o seguinte, quem é que ganhou com isso? Uhum. O influenciador certamente ele ganhou? Sim, mas a marca também. Claro. Porque ele está com o produto na mão dizendo, olha, eu usei aqui, vem, eu estou com o kit, vou sortear. Compra que eu vou sortear para vocês. Vou sortear aqui. Esse kit, não sei o que, tarará. Essa marca está fazendo propaganda para ela. E a lei de promoções fala de distribuição de prêmios a título de propaganda. Então, a marca pode até nem ter participado, mas se ela doou aquele produto para o influenciador e ele usou aquele produto de maneira ilegal, a marca vai ser penalizada. Vai ser penalizada por isso. Então, uma responsabilidade muito grande, aí falando sobretudo da responsabilidade digital, em que muitas vezes você tem lá um grande influenciador, e aí se faz uma conta, vou encurtar o caminho, fazendo com que a minha marca, o meu produto, ou a marca, o produto do meu cliente, possa chegar ao consumidor de uma maneira mais rápida e possa ter aí um peso desse testemunhal que nós falamos antigamente. Mas olha o risco que nós estamos colocando, né? Estamos colocando aí, sob júdice, uma imagem de uma cadeia toda, da marca que está dando kit, da agência que está, de certa forma, assinando esse trabalho. Então, quando nós trazemos as promoções para o meio digital, nós não estamos falando meramente de tecnologia, mas nós estamos falando de planejamento que está adequado à legislação, que está alinhado aos riscos, né? Exatamente. O fato de ser digital ou não é uma mera ferramenta. É como se a gente discutisse hoje, mas é via televisão ou via rádio? É o meio. É o meio. É o meio, né? Meio. É uma forma. E a responsabilidade da empresa e da marca também recai sobre a escolha do influenciador. Se aquele influenciador faz algo errado, ele não exime a empresa da responsabilidade. Isso se chama em direito do erro in eligendum. Uhum. Se eu contrato um motorista como motorista e ele atropela uma pessoa, ele vai responder e eu também. E eu também. Porque eu não deveria tê-lo contratado como motorista. A agência funciona muito assim. Então, o que a gente tem que estar muito atento, nós falamos agora há pouco, primeiro, das marcas utilizando as suas próprias fanpages, e isso nós temos visto já uma conscientização maior, né? E, claro, naturalmente, tanto por uma questão legal quanto a questão regulatória das próprias redes, né? Limitando tudo isso. Então, a comunicação digital, ela deve se utilizar das ferramentas digitais para promover uma promoção, mas como o Salgado colocou, devemos pensar como meio. Então, não nos isenta das responsabilidades legais e nem tão quanto da gente utilizar a tecnologia para promover algo que é fundamental para o nosso consumidor, que é acessibilidade, que é a conectividade aonde ele quiser, que é a informação depurada daquele produto que ele está comprando, daquela oferta, checar a credibilidade e assim por diante. Olha, nessa linha tem uma pergunta aqui da Camila, tá? Que ela diz o seguinte: vejo a utilização de ferramentas de sorteio digitais em muitas promoções na internet. Existe algum perigo, mesmo que o sorteio seja gravado? Sim. Primeiro tem que ver se tem uma autorização prévia disso, Tem que ver se está autorizado o sorteio. Exato. Primeira coisa. Segunda coisa é se o sorteio está sendo realizado de maneira correta. Principalmente com o sorteio gravado. Porque se você fizer errado, na gravação você está produzindo provas contra você mesmo. Exato.
Então, o fato dele ser gravado ou não ser gravado não altera em nada, os riscos são os mesmos. Agora, cuidado quando você vai fazer sorteio pela internet para saber se o sorteio está legalizado. Por exemplo, existe um site no México que é especializado em fazer sorteios. Aí tem um nominho lá, .me. Você acha que aquele ME é ME, né? Não, é México. O site está no México. Aí você entra e fala, não, está tudo ok, faz o sorteio, bonitinho. O sorteio está sendo feito lá no México. A legislação do México permite que ele faça aquilo, principalmente porque o sorteio que ele está fazendo não tem nada a ver com o México. É de um produto brasileiro para consumidor brasileiro. E aí você entrou numa furada. Sim. Pegando esse gancho teu que você está falando da questão dos sorteios, dos prêmios instantâneos e dos sites, é muito importante quando nós estivermos planejando, até mesmo o consumidor que possa estar avaliando uma promoção, o que está por trás daquilo que está sendo mostrado ali no site. Então, prêmio instantâneo, é importante que se saiba que quando se submete um plano operacional para ser aprovada a promoção, quando você tem um prêmio instantâneo, a distribuição de números da sorte, é importante que aquela ferramenta digital tenha sido previamente auditada para você saber se não existe ali algo que esteja infringindo a legislação. Isso, ou algo que esteja funcionando de uma maneira inadequada que vai te colocar em risco. Exato. Então, é importante, às vezes, quando você está comparando uma solução digital, porque nós falamos anteriormente, não dá para abrir mão da tecnologia para fazermos uma promoção, mas toma cuidado. Porque, às vezes, o barato sai caro, né? Sem dúvida. Então, você tem lá uma ferramenta que você vai buscar no exterior, que ela está disseminada, ou você vai fazer ela caseiramente. Então, olha só a mentalidade que pode acontecer. Vou fazer uma promoção e vou fazer essa promoção gravada no Facebook, que aí eu estou cumprindo uma legitimidade desse sorteio. Mas será que legitimidade não significa legalidade? Exatamente. Então, o sorteio é legítimo, mas não quer dizer que ele está de acordo com a lei, né? Sim. Então, esse é um ponto que a gente também vale a pena muito destacar quando você estiver fazendo essa avaliação de tecnologia naquilo que você está colocando como ferramenta, como um cerne ali da tua promoção, que muitas vezes você fez a autorização correta, você tem um investimento em mídia, você tem uma série de recursos, entretanto, você não tem ali uma prática adequada. Salgado, para a gente se aproximando aqui do final e falar um pouco mais com os nossos participantes aqui, por onde você acha que é o futuro das promoções? Eu acho que nós temos alguns caminhos, eu queria ver se você faz parte dessa mesma ideia. Eu acho que tem algumas coisas que são importantes a gente não deixar de falar agora com os nossos consumidores, as marcas pensarem que a ferramenta, como nós falamos da promoção, ela tem um papel específico de impulsionar as vendas, de estimular a compra do produto e assim por diante. Mas nós não podemos fazer disso uma prática que venha infringir algo que é muito importante, de novo, uma tendência dos consumidores, que é o consumo consciente, né? Então, não adianta você imaginar que por conta de uma premiação, por conta de um chamariz que você vai trazer, você vai fazer com que o consumidor passe a consumir aquilo que ele não quer, passe a consumir uma marca que ele não tem uma aderência à imagem daquela marca. E também outra coisa que é super importante, a gente não pode mais abrir mão da promoção de sermos extremamente acessíveis, aonde, como e quando pudermos. Fundamental. E é importante que essas promoções possam cumprir algo também, que é a questão de termos uma oferta relevante. Muitas vezes se preocupa em fazer algo porque a concorrência está fazendo, todo mundo da casa, eu vou da casa. Sim. O consumidor, ele tem ciclos de evolução que nós precisamos respeitar, ele tem perfis de comportamento, dependendo da idade que ele precisa comportar. Então, qual é a oferta relevante que eu dou para um jovem? Qual é a oferta relevante? Então, o futuro das promoções, ao meu ver, é continuar seguindo como uma ferramenta poderosa para alavancar aí o consumo, as vendas, entretanto, cada vez mais sendo um veículo de transmissão dessa prática ética, desse consumo adequado das marcas, que estão muito mais preocupadas em colocar na promoção um valor adicional, Sim, do que simplesmente bater a carteira do consumidor. exatamente.
E você falou muito bem da questão da adequação, por exemplo. A gente tem um caso de um cliente nosso que durante 4 ou 5 anos seguidos fez promoções constantes para reduzir a inadimplência. E chegou ao cúmulo de sortear coisas assim, tipo Land Rovers para as pessoas. E as promoções elas não decolavam. Até que chegou uma nova agência, de repente virou para ele e falou, escuta, mas peraí, o cara não está inadimplente? O que ele está precisando no momento? É dinheiro. Resolver o problema de inadimplência. É dinheiro. Passou a sortear R$1.000 por semana. O índice de inadimplência dele reduziu em quase 60%. Esse é um ponto que é importante, é você entender a dor do consumidor ali. Exatamente. Então, nesse caso, a promoção ajudou não só a resolver o problema dele, como a resolver o problema do consumidor. Você está me devendo, mas você está me devendo por quê? Porque você não tem dinheiro. Então eu vou te ajudar. Então eu vou te ajudar e eu vou te dar dinheiro. Então essa prática, quando a gente coloca no planejamento e coloca em toda a comunicação de uma promoção, eu considero que seja muito importante para que a gente possa fazer isso. E aí, trazendo um pouco para aquela questão que nós falamos no início, todo mundo pode fazer promoções. Nós estamos aqui muito comprometidos em buscarmos soluções que realmente possam adequar a qualquer momento da tua indústria, qualquer momento do teu varejo, para que essa promoção possa chegar e atingir os objetivos necessários. Por exemplo, hoje você pode fazer uma promoção dentro de um universo controlado de redes, em que você tenha ali o seu produto distribuído, como nós falamos anteriormente, não adianta fazer a promoção e não ter o produto na gôndola ali, né? Mas se você tem o teu produto distribuído, uma negociação comercial com esse cliente, existem hoje possibilidades que a tecnologia nos permite de você fazer uma promoção direto no checkout, por conta dessa relação que você tem com aquele parceiro comercial que vai ter a sua loja com mais fluxo, vai aumentar o consumo na sua loja por conta de uma oferta que você levou e o consumidor não precisa fazer nada, além de chegar ali na frente do caixa e informar o seu CPF, fazer aí a sua compra adequada daquilo que está sendo colocado como mecânica da promoção para concorrer ao prêmio. Existem hoje ferramentas que você também pode utilizar aí de outra coisa que a gente pode dizer hoje que ainda bem que nós temos tanto um avanço do ponto de vista tecnológico, quanto também alguns avanços que nos permitem coisas hoje, como, por exemplo, o cupom fiscal, que vai passar a ser exigido em 100% dos pontos de venda, para que a gente possa ter aí um comportamento legalizado de recolhimento de impostos e assim por diante. Mas o que isso traz, essa promoção? Nós temos aí a possibilidade de trabalharmos uma ferramenta promocional onde todo estabelecimento, do pequeno ao grande estabelecimento, estarão integrados numa mesma lei, onde eles vão emitir o cupom fiscal com aquele QR Code, e ali se pode realizar promoções se fazendo valer desta solução. Ou seja, a lei veio para trazer um avanço, a tecnologia torna isso acessível ao nosso checkout 1 a 4, ao nosso tradicional, ao nosso microempreendedor que precisa ali emitir uma nota fiscal do seu cupom. Então, são avanços que a gente tem que estar de olho no que a tecnologia pode fazer para que a gente possa universalizar isso. Para a promoção, isso é muito importante porque me dá uma das coisas fundamentais que eu preciso ter da promoção, que é a comprovação de que o consumidor comprou o meu produto. Sim. Porque muitas vezes o cara fazia lá um talãozinho, uma notinha na mão, hoje, né? A grande dificuldade que a gente tem é fazer com que o consumidor comprove essa compra. Então, por exemplo, eu peço o que dele? Eu peço o código de barras, é igual para todos os produtos. O biscoito de chocolate de 100 gramas, o código de barras é um. Se ele comprar 5, como é que eu diferencio? Exato. O PIN code na parte externa da embalagem já foi usado durante muito tempo, mas ele é... Mas hoje em dia também já tem desafios, né? Ele é complicado. A foto que eu mando do cupom fiscal, né, que veio aqui por uma pergunta também, ela pode ajudar até certo ponto, porque os cupons fiscais hoje eles ainda estão diferentes. O dia que todos tiverem o QR Code, eu não preciso mais dessa foto. A foto do cupom, ela me traz até a um ponto que eu acho que vai ter que ter
webinar específico sobre isso, que é da questão da proteção de dados. Sim, sim. De repente eu recebo a foto do cupom para participação da minha promoção, que é uma promoção de biscoito, e na hora que ele me manda a foto, esse consumidor, ele manda ali um comportamento de consumo que, de repente, eu não quero nem saber. Exato. Ele está comprando coisas ali que não me dizem respeito e que eu vou ter acesso e eu vou fazer o que com essa informação? Tem essa lei que vai entrar em 2020. Está para agosto de 2020. Vai me responsabilizar sobre isso. Já entrou em vigor na Europa, inclusive obrigando as empresas de capital europeu a cumprirem, mesmo nas suas subsidiárias fora da Europa. Mas você está colocando um ponto importante que talvez valha a pena a gente fazer de novo, talvez um outro webinário, que é, nós acabamos de receber aqui a pergunta dos hot sites, né? Qual o volume que nós temos de dados e aquilo que nós já conversamos anteriormente, a cadeia que se envolve para fazer uma promoção, o consumidor está ali na ponta comprando, colocando o seu CPF, disponibilizando o número do seu celular, e de repente isso está numa cadeia distribuída e a Lei Geral de Proteção de Dados vem trazer algumas restrições Sim. e principalmente algumas obrigatoriedades que toda a cadeia deve cumprir. Nós vamos fazer breve um seminário sobre isso, porque tem muita dúvida e eu acho que a gente pode contribuir um pouquinho. Mas eu queria fechar sobre uma coisa que é muito importante quando você está do lado da mesa, planejando uma promoção, preocupado com os resultados, muitas vezes destinando uma verba, que é a respeito do que você pode ter aí de aprendizados, que você pode ter de dados a se retirar de uma promoção, né? A promoção, nós falamos agora há pouco de uma promoção que pode acontecer no checkout, falamos de tecnologia que estão avançando para que você possa usar o QR Code dos cupons. Ela traz algo muito importante do que a gente está falando hoje em dia, do que diz respeito a Big Data. Sim. Quando se fala disso, nós estamos falando de algo que é fundamental para o profissional da indústria, o profissional de trade marketing que esteja provando, o próprio varejo, que é, muito bem, eu fiz um movimento para com o mercado, estimulei o consumidor a realizar uma compra, trouxe para ele um valor adicional que ele venceu aí todas as suas barreiras e desejou comprar, mas o que eu aprendo com isso? Quais são os próximos passos, quais são as informações que eu posso trazer, quais são as possibilidades que eu tenho hoje de cruzar informações, inclusive, como nós falamos das ferramentas digitais. Lembra do que a gente estava falando anteriormente das salas de guerra que têm sido utilizadas, né? Sim. Você tem aí a informação chegando real time e tem a possibilidade de reagir real time, né? Essa parte do Big Data, por exemplo, eu me lembro que eu usava há bastante tempo um item de briefing, quando a gente fazia pesquisa, numa multinacional que eu trabalhei, que se chamava padrão de ação. Que nada mais era do que no briefing eu descrever o que eu faria com as informações que eu recebo da pesquisa. Então, na hora que eu tenho a possibilidade de ter esses dados todos, essa massa toda de dados, antes de obter isso tudo, eu preciso saber o seguinte: o que eu vou fazer com aquilo? Exatamente. Como eu vou usar aquilo de maneira útil? Porque muitas vezes a gente vê um volume de participações numa promoção sendo reduzida, porque na hora da inscrição eu peço informações. Um formulário eu quero gigante. saber a sua idade, o seu sexo, o seu clube de preferência, endereço, telefone, CPF, não sei o que. E adesão lá para baixo. Aí a adesão vai lá para baixo, quando na realidade eu não preciso daquilo, eu não vou fazer nada com aquilo. E não se faz, de verdade não se faz nada, porque, e esse é um ponto que a gente tem que realmente explorar quando se fala de desmistificarmos as barreiras da promoção e utilizarmos os recursos digitais para que ela possa realmente nos auxiliar, que é, as fontes de informação são inúmeras, e a gente precisa fazer com que a gente possa buscar essas fontes de informações para realmente trazermos aprendizados. Exatamente. Então, tem o aprendizado do comportamento digital, tem o aprendizado do ponto de venda, Sim. tem o aprendizado do comportamento de um like, um curtir, o que ele está fazendo. Então, quando a gente cruza tudo isso, o comportamento de compra que você pode ter na cesta, são inúmeras soluções, e que a pergunta que é fundamental é: não adianta colhermos dados, tornarmos a campanha excessivamente difícil, excessivamente complexa para se participar,
se a gente não vai utilizar. E mais do que isso, a gente já teve experiências com marcas que, na dúvida, repete a promoção. Sim. Mas sem buscar ali um aprendizado daquilo que foi um erro, um acerto, que foi positivo, daquilo que pode ser mudado. O aprendizado, ele é fundamental para que possa haver um aprimoramento, até para que você possa entender se você está caminhando à evolução do consumidor. Sim, né? E é uma coisa importante, porque, por um lado, a gente corre o risco de ter a busca excessiva de informações e de dados que a gente não vai usar, não vai conseguir nem decidir de tantos dados que a gente tem, e, por outro lado, a gente tem a procura da facilitação da participação. Sim. Então, eu tenho, por exemplo, promoções hoje que basta o consumidor mandar uma foto do código de barras e ele já está participando. Aí eu falo, peraí, mas quem é, qual a qualidade dessa participação? Exato. Esse cara comprou o produto de verdade? Quem é ele? Ele é usuário do meu produto? Ele chegou no ponto de venda, tirou uma foto? Quantas fotos esse cara mandou? Como é que funciona? Então, eu também não tenho dado nenhum. E depois, no final, eu vou dizer, nossa, eu tive 50 milhões de participações. Com que qualidade? Você sabe que você me fez lembrar de uma coisa que acontece muito, campanha de junte e troque. Então, às vezes, você tem uma comunicação que não é tão abrangente do junte e troque, e, pasmem, existe uma rede de pessoas que vão passando cupons, até mesmo, às vezes, o próprio funcionário do varejo, que ele vai acumulando cupom fiscal para poder fazer a troca e se beneficiar de um prêmio. Às vezes, até ele comercializa esse prêmio, porque o consumidor não estava muito bem informado, ou até mesmo era difícil. Então, aí a gestão da promoção foi falha. Exato. Você não gastou a verba onde você deveria gastar. Ou simplesmente colocou ali um prêmio que fosse um aspiracional, um desejo, fez uma comunicação, não teve uma gestão, uma comprovação daquilo que estava acontecendo, e você acaba, muitas vezes, tornando isso para o consumidor uma imagem do tipo, nem participo, porque nunca dá certo, não dá certo. Salgado, chegou mais uma pergunta aqui para a gente, e essa é para você. Fizemos, através de cadastro no site, a geração de número da sorte, o sorteio pela Loteria Federal. Certo. A apuração foi feita ao vivo, aberto ao público, mas o participante tinha acesso ao número sorteado, pois era pela Loteria Federal. Isso está ok? Sim, e é fundamental que ele tenha acesso antes, porque o que acontece? Tem as 24 horas, não tem, do acesso? 24 horas não está previsto em lei, mas a gente recomenda que seja no mínimo isso. Por quê? Quem vai fazer o sorteio? É a Caixa Econômica. Ela vai fazer o sorteio, a Loteria Federal está lá, e eu vou pegar aquele resultado e vou ver na minha base de dados qual é o número que corresponde àquele lá. Que está mais próximo dentro da mecânica e tal. Mas então eu estou dando aí, eu estou emprestando a essa mecânica uma credibilidade muito grande. Por quê? Eu não tenho como manipular isso. Não sou eu que faço o sorteio. Eu distribuí os números da sorte. Aí é fundamental que os participantes recebam esses números da sorte antes do sorteio. Porque, por exemplo, se eu vou participar de um sorteio, aí me dão um resultado, depois que sai o resultado, você me dá o número da sorte, quem me garante que você não escolheu um número não premiado para me dar? Né? É bem básico. Bem básico isso. Então, você dar o número da sorte antecipado até dispensa essa apuração ao vivo da pergunta. Ela é boa de ser feita? É bacana, porque é mais uma transparência que você tem. É mais um ponto de contato, inclusive, na hora que você faz isso ao vivo e deixa as pessoas participarem, você está, mais uma vez, se contactando com aquela pessoa, mais uma oportunidade que você tem de dizer, olha como é a minha promoção, ela não é só honesta, ela parece honesta também. Você está transferindo a credibilidade para todo o processo. Exatamente, né? Então ajuda muito. E o procedimento é exatamente esse. Dê o número da sorte antecipado, deixe todo mundo saber com que números estão concorrendo, e deixa a Caixa Econômica fazer o sorteio da Loteria Federal. Aí você pega na sua base de dados e fala, está aqui o ganhador. Muito bom. Salgado, nós vamos ter que nos encontrarmos mais vezes, estamos falando com o pessoal aí, acho que tem muito assunto para discutir, a gente pretende fazer esses encontros com muito mais frequência, levando aí informação e disseminando conhecimento. Para a gente fechar aqui um pouquinho do que nós falamos hoje, eu acho que a gente pode resumir alguns pontos. A respeito do que nós falamos da promoção no mundo digital.
uma coisa que nós tentamos aqui discutirmos e levarmos a todo mundo que está participando aqui conosco, que é as questões digitais não estão acima da lei. Não. Então é importante que os nossos clientes, o mercado como um todo, possam entender a digitalização da promoção como um facilitador à adesão, como um facilitador à disseminação da promoção, e não simplesmente como um meio onde tudo ali pode acontecer sem que esteja previsto a questão da lei. Sim. Quando nós falamos de tecnologia, nós deixamos aqui o desafio para que todo o mercado e todos os promotores de promoção possam estar atentos a como a tecnologia pode ser inclusiva aos participantes. Então, avançar com soluções no mobile, avançar com soluções em que você esteja promovendo ali a adesão em loco, em que você esteja fazendo promoções locais. As promoções, elas estão disponíveis a qualquer tamanho de ponto de venda, a qualquer tamanho de indústria. É importante que a gente possa estar usando este consumo local, a questão regional de uma marca, ou seja, quanto mais as empresas e as marcas se preocuparem em levar valor ao consumidor, em promoverem a sua marca, estimulando a venda, todo o mercado ganha. E a tecnologia tem que ser um facilitador de tudo isso. Eu acho que foi muito legal também nós desmistificarmos um pouco a questão das redes sociais, né? Estejam atentos aos investimentos que têm sido excessivamente colocados nas redes sociais e muitas vezes realizando práticas em que, à luz da lei, você pode estar fazendo alguma infração. E qual é a penalidade para uma empresa que comete uma infração? Bom, a primeira delas é uma multa que pode chegar até 100% do valor total dos prêmios. A segunda dela é a perda dos prêmios, se porventura você já comprou, mas ainda não entregou. A terceira delas é suspensão da promoção no momento da autuação. Aí começou a complicar. Por quanto tempo essa suspensão? Não, essa é a suspensão da promoção que está acontecendo. Está vigente. A promoção está em andamento, o sorteio vai ser no fim do mês. Uma penalidade pode ser, tire a promoção do ar agora. Imagina a repercussão com a rede toda. Com os meus consumidores participantes. Aqueles caras para quem eu já prometi que eu vou fazer o sorteio. Eles não vão ganhar. Não, mas eles vão entrar na justiça. E na justiça eles vão ganhar. E a última é a empresa ficar proibida 2 anos de pedir uma autorização para fazer um sorteio. Então, as duas primeiras, que é a perda dos prêmios e multa de até 100% do valor, você consegue mensurar o risco, que eu sei o tamanho. Agora, as duas últimas, suspender a promoção no meio e ficar proibido 2 anos sem fazer promoção, não dá para saber qual é o tamanho do prejuízo, mas saber. É muito grande. É muito grande. Por isso, o nosso desejo é realmente levar adiante essas informações para que todos estejam atentos, procurem parceiros sérios, éticos para realizar a sua promoção, porque o preço que você paga depois, uma imagem chamuscada por uma ação como essa, talvez seja irreversível, né? Então, de toda a cadeia, desde a parte das questões de contratação da agência, da parte de contratação da assessoria jurídica, nós falamos um pouco da auditoria, vá um pouco atrás, entender um pouquinho dentro dessa cadeia, como é que está sendo comprada pela agência a tecnologia, qual é a tecnologia por trás daquilo, a premiação, um exemplo básico de premiação que pode ser muito bonito no começo e atrair bastante consumidor, mas pode ser um tiro no pé muito grande, por exemplo, é uma viagem. Na hora que você dá uma viagem para o consumidor, ele cria uma expectativa daquela viagem. E aí chega na hora, pela economia de não tem dinheiro para o almoço. R$1.000 ou R$1.500, você diz, não vou pagar o jantar, só pago o almoço. E aí? Quanto você gastou na promoção inteira e por conta de 3 almoços, porque foram 3 diárias que ele ficou, você vai estragar a promoção e esse consumidor, em vez de voltar de lá maravilhado com aquilo tudo, vai voltar muito chateado, dizendo, puxa, que mico que eu me meti. E vai contar para quantos? Para muita gente. Pois é. Então, esse é um ponto importante para a gente poder... E também a gente estar muito antenado com essa questão. Nós já recebemos aqui uma pergunta falando se todas as promoções foram coradas em hot site. Pensar um pouco também no que diz respeito à utilização de aplicativos, né? Tinha uma das coisas que eu tinha pensado aqui, que talvez fosse um passo importante para as marcas
de repente, avançarem em soluções permanentes de aplicativos, de conexão, porque o que existe muitas vezes é um investimento que é feito no hot site, ele é feito por 2, 3 meses da promoção, depois você tira isso do ar. Por que não? Talvez investir algo que seja próximo, ou até mesmo hoje em dia, mais acessível no aplicativo, em que você tem um relacionamento permanente com o teu consumidor e frequentemente você vai ancorando ali as tuas promoções. Ou seja, olhar para um planejamento que não responda simplesmente ao curto prazo, mas ele possa responder um pouco a como a empresa quer se posicionar com promoções junto ao seu consumidor, criando relacionamento, levando valor. Estratégica de comunicação. Exato, porque imagine que você pode ter ali depois um ponto de contato com o consumidor que sempre vai buscar a tua marca, vai buscar o relacionamento para buscar uma promoção. Salgado, quero te agradecer muito, pessoal. Quero dizer para todo mundo que está participando que foi um enorme prazer estar aqui com vocês. Vamos pedir para que todos aqueles que não tenham tido as suas dúvidas respondidas, mandem as dúvidas para o Salgado, para que a gente também possa responder aqui, naquilo que nós pudermos colaborar e avançarmos com as nossas experiências e, sobretudo, com os nossos desejos de um mercado cada vez mais efetivo, cada vez mais inclusivo para marcas e consumidores. Vai ser um grande prazer. Espero contar contigo de novo aqui. Só um detalhe. Eles vão mandar as perguntas e as dúvidas para onde? Manda pelo nosso canal, na nossa página, na fanpage da Just no Facebook. A gente vai juntar essas perguntas e respondê-las e frequentemente irmos publicando lá. Perfeito. Então é importante que a gente possa avançar e vou te deixar o convite para quem sabe no mês que vem a gente ter um novo encontro aqui. Vai ser um prazer. Trade marketing, promoção, tudo aquilo que diz respeito ao consumidor, à tecnologia, nós temos muito a avançar e a gente espera ter contribuído um pouco para essa disseminação de conhecimento. Uma boa noite a todos, fiquem conectados com a gente aí, porque vem muita novidade, muita informação pela frente. Boa noite. Obrigado. Um abraço.